Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Hermano, mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para a gente falar desta virada gigante no Almeidão neste sábado, 3-1 para cima do Guarani, e o Botafogo sela a sua classificação para a próxima fase da Série C, né, para o quadrangular final, e mais uma temporada o Botafogo vai em busca do tão sonhado acesso, e esse ano, enfim, quem não está iludido é maluco, né? Porque depois desse jogo de hoje, da forma que foi, um time que mostra força mental e força técnica para conseguir virar contra um Guarani, um adversário difícil, uma das maiores folhas, se não a maior folha dessa Série C. Tudo bem que vem em crise, mas é um time que conseguiu abrir o placar, um time experiente, tradicional, e o Botafogo vira naquele segundo tempo com muita autoridade. Em determinado momento, até parece que a bola não vai entrar no jogo, né? Fica aquela sensação que o Botafogo poderia fazer tudo e o gol não sairia, mas depois que sai o primeiro, sai o segundo, sai o terceiro, e o Botafogo conquista aí este grande resultado, mais um jogo de invencibilidade. São 10 jogos agora, né? 7 vitórias e 3 empates, e o Botafogo é o melhor time desta Série C, tá? Assim, não precisamos ter humildade. Ninguém joga tanto futebol na Série C como o Botafogo. E a atuação de hoje com a bola, assim, foi algo que eu não via há muito tempo, tá? Foi um jogo ali com muitas chances criadas, né? Muitas chances claras, time entrosado, jogadores sabendo o que fazer com a bola, os laterais, né? O Diogo Matheus hoje, jogador importante, mas Rodolfo, Nenê, o Atamoto, até o Dourado, né? Que muita gente reclama. Hoje se entregou, perdeu gols, mas se entregou bastante e conseguiu criar chances, né? Teve um passe ali para o Nenê, que o Nenê perde cara a cara, uma das grandes chances no primeiro tempo que o Botafogo tem. Então, é um time que se mostra cada vez mais forte mentalmente, mais forte tecnicamente e mais entrosado, né? Claro que não é um time perfeito, tem ainda ali as suas lacunas, como a defesa, né? Tomou um gol numa bola parada, numa falha defensiva, né? Tem também a questão de perder muito gol, né? Que pode fazer falta em um jogo decisivo, por exemplo, mas é um time que tem muito mais qualidades do que defeitos, né? E a cada jogo o Botafogo mostra ainda mais qualidade. Hoje o Botafogo praticou o esporte futebol, né? Você via que era um time que sabia o que fazer com a bola e deu gosto, tá? Foi muito legal ver esse jogo lá de perto do Almeidão. Os quase 10 mil torcedores, né? Que foi o público que o Botafogo divulgou, até acho que foi um pouco mais, mas enfim, foi o público divulgado. Viram um time praticando o jogo futebol. Foi um jogo muito bom no geral, né? Jogos da Série C muitas vezes são aqueles jogos lentos, né? Os times ali meio preguiçosos, mas esse jogo não, foi um jogo corrido, foi um jogo com as duas equipes ali finalizando bastante, né? O Botafogo com muito mais chances claras, mas o Guarani também chegava. Então foi um jogo muito bom e óbvio para a torcida botafoguense pelo resultado e pela maneira emocionante que foi. É um jogo ali que vai ser inesquecível, tá? Claro, a gente espera que os jogos inesquecíveis de fato sejam o do acesso, mas esse jogo vai ter um capítulo especial em relação a essa temporada do Botafogo. Bom, vamos para as análises, né, mais aprofundadas do jogo. Vamos começar pela escalação. Uma escalação com 3 mudanças, né? 2 obrigatórias no meio, Lucas Cândido e Thalisson nos lugares, né, de Varela e Maduro, né? O Thalisson ali como primeiro volante, o Lucas Cândido como segundo. Era o que tinha, tá? Tinha o Caio Garcia como opção, tinha o Gustavo Souza como opção, mas eu acho que esses dois, do que se tinha para colocar, eram os melhores nomes. E no ataque, o Marcelo Fernandes dá uma chance ao Dourado, né? E coloca o Caio no banco. Eu acho que fez sentido, tá? Sobretudo depois daquele jogo contra o Amazonas, que o Botafogo perde muito gol. Enfim, ficou ali uma sensação que faltava mais uma referência no ataque, né? Para o Botafogo aproveitar as chances. E você também ter o Caion para entrar no segundo tempo também é importante, né? Se você começa com Atamoto e Caion, você não tem um jogador ali jovem e leve, né, para entrar no segundo tempo. O Diego Tavares e o Toró, eles têm características um pouco diferentes em relação ao Caion. Então você tem um substituto ali
uma característica mais parecida com a do Atamoto, né? Então acho que fez sentido, tá? Essa escolha por começar pelo Dourado. E poderia ser uma escolha que desse certo logo de cara, porque ele teve essa oportunidade, né? O Dourado tem uma chance ali, um passe genial do Nenê, né? Um passe de letra. Só os craques conseguem ter a qualidade e o raciocínio rápido que o Nenê teve para dar aquele passe, aquela assistência para o Henrique Dourado, que aí, claramente sem confiança, não teve a confiança de finalizar logo, que era o melhor a ser feito, ele quis driblar, e aí quando ele quis driblar, enfim, a defesa já conseguiu cortar, enfim, depois ele faz a falta, mas é uma grande chance, né? Uma das 3 grandes chances que o Botafogo perde no primeiro tempo. Antes dessa chance, o Guarani até já tem 2 finalizações, né? Que o Luiz Daniel tem que trabalhar. Foi um Guarani que até se impôs ali nos primeiros 3 minutos, mas o Botafogo melhora, iguala e tem essa grande chance, né? Com o Henrique Dourado. O Botafogo tem outras 2 grandes chances no primeiro tempo, que desperdiça. Uma criada pelo Dourado, né? O Dourado dá um passe ali no contra-ataque para o Nenê, e o Nenê cara a cara com o Kaique França, tenta dar a cavadinha não vai tão alta assim, o goleiro consegue pular, né? Colocar a mão na bola, defender, e o Botafogo perde a sua segunda chance clara. E ainda tem uma outra chance que é, mais uma vez, com o Dourado, né? Um cruzamento da direita, e o Dourado cabeceia, e eu acho que o Dourado fez o que deveria fazer. Cabeceou bem, claro, poderia ter cabeceado um pouco mais para o canto, ok. Mas assim, foi uma grande defesa do Kaique França, a bola até sobra, né, ali para o Thalisson, que chuta, e a bola é bloqueada mais uma vez, e vai para escanteio. Essas 3 chances claras, né, o Botafogo tem no primeiro tempo. Teve um pênalti, tá? Eu estava no estádio, até vi depois o replay, a transmissão do YouTube, né? Eu fiquei com sensação de pênalti, tá? No Rodolfo ali. O Botafogo reclamou muito, a torcida reclamou. E no replay me pareceu que ele tem um toque ali atrás, um toque forte que desequilibra o jogador do Botafogo dentro da área, mas o árbitro fez vista grossa e não deu nada. E aí tem o gol do Guarani, né? O gol do Guarani até sai depois dessas boas chances do Botafogo, né? E aí um escanteio, né? Uma falha, né? Primeiramente do Lucas Cândido, que ele tá ali no primeiro pau. Se ele ficasse parado, a bola bateria nele, né? Ou iria para a linha lateral, ou iria para a linha de fundo, enfim. Ele meio que pula, abre as pernas, a bola passa entre as pernas dele, o Luiz Daniel tenta afastar ali, e a bola não vai muito alta, né? Vai mais rasteira ali, mas com veneno. O Thalisson e o Igor Moraes também acho que poderiam ter ido melhor na marcação, assim como o PK. Esses 3 jogadores poderiam ter tido ali uma ação melhor naquele lance. A bola sobra para o jogador do Guarani e faz 1-0, né? No momento que o Botafogo estava bem no jogo, perdendo chances claras, e aí é um banho de água fria, e todo mundo no estádio, e certamente quem estava vendo já ficou com aquela sensação. Eu já vi esse filme antes. Né? O Botafogo coloca um bom público no Almeidão, jogo decisivo, e o time pipoca. Né? Então, todo mundo passou, passou pela cabeça de todo mundo isso, né? Depois que o Botafogo perde aqueles gols e toma o gol, fica uma sensação muito frustrante. E aí o Botafogo vai para o intervalo, e nos últimos jogos o Botafogo jogou mal o segundo tempo, né? Tanto contra o Santa Cruz como contra o Amazonas, o Botafogo foi bem melhor no primeiro tempo, né? E aí ficou também aquela sensação, pô, nos últimos jogos o time já vinha caindo de rendimento no segundo tempo. Será que agora a história vai ser outra? E até pela questão do banco, né? Não tinha muitas opções assim para o meio, por exemplo. Não tinha o Giovani, não tinha o Tota para meias mais ofensivos, não tinha volante basicamente ali para tirar o Lucas Cândido e o Thalisson. Então era meio isso, né? Eram os jogadores que perderam os gols no primeiro tempo, acertarem no segundo tempo. E foi isso meio que aconteceu. Antes o Botafogo ainda perdeu 2 chances claras, né? Logo no início, o Botafogo volta ali se impondo, tem uma chance com o Atamoto, né? O Atamoto coloca na área, o Lucas Cândido finaliza, o goleiro pega, depois tem o Rodolfo, que faz uma bela jogada, inclusive grande jogo do Rodolfo, né? Mas ele consegue fazer a finta dentro da área, finaliza, a bola sobe um pouquinho, né? Passa ali rente ao travessão, sobe um pouquinho demais e vai para fora. E aí, depois desse lance do Rodolfo, também fica aquela sensação, pô, hoje a bola não vai querer entrar, hoje realmente parece um dia que nada vai dar certo, né? Fica aquela sensação, né? Ainda mais com o nosso histórico aqui do Botafogo.
Só que aí o Botafogo continua. O time teve muita força mental, tá? Para perder tantas chances e o tempo passando, né? Obviamente o time fica mais cansado. O Marcelo Fernandes não tinha feito alterações e o time vai para cima e é premiado com um gol de empate, né? Uma grande jogada do Rodolfo, né? O Rodolfo antes do lance, né? Que ele cruza, cara, ele tá ali contra 4 jogadores cercando ele. Ele ainda consegue manter a bola, né? E a bola volta depois para ele. Ele faz o cruzamento, a bola vai para a lateral, né? Aí o Diogo Matheus cobra rápido o lateral, ele pega a bola, consegue proteger, consegue girar, cruzar na cabeça do Lucas Cândido, aparecendo bem, né? Para fazer 1-1. Né? O Lucas Cândido e o Thalisson, que no primeiro tempo eu achei não jogando bem, tanto com a bola como sem a bola, tá? Eu acho que foi um ponto negativo do primeiro tempo. Só voltando um pouquinho, né, a etapa inicial, porque eu achei que o Guarani teve muito espaço ali no meio de campo, achei o meio de campo sem pegada, e com a bola, nem o Lucas Cândido nem o Thalisson ajudavam muito, né, na construção. E também não apareciam muito ali para finalizar, enfim, para ser aquele elemento surpresa. Mas no segundo tempo, não. Os dois conseguem ter uma pegada melhor, ainda contribuindo muito pouco com a saída de bola, né? Até o Ian Souto, que é zagueiro, ficou mais responsável por essa saída do que os dois volantes. Mas os dois melhoraram, tanto na marcação como também na aproximação para ajudar ali no último terço do campo. Então eles evoluíram, né? Acho que a conversa ali com o Marcelo Fernandes ajustou bem ali o papel dos dois e o desempenho dos dois durante o jogo. Aí tem esse gol de empate, a torcida vai ao delírio, né? 1-1 que pela circunstância, né, o Botafogo perdendo tanto gol, pô, até tava ótimo, pô, conseguimos fazer um gol finalmente, mas é um time que foi para cima, né? O Botafogo fez o primeiro gol já em busca do segundo, e aí mais uma grande jogada, né? Primeiro o Thalisson, né? O Thalisson tenta dar um passe em elevação, a defesa afasta, a bola sobra para o Nenê já aciona o Diogo, né? O Diogo Matheus, né? O lateral direito, e ele cruza ali para o Rodolfo como se estivesse colocando com a mão, né? Parece que ele pegou a bola assim e jogou ali na cabeça do Rodolfo. Tamanha perfeição ali para o Rodolfo cabecear, sem chances para o goleiro também. 2-1. Botafogo vira o jogo, né? E o Botafogo vai atrás do terceiro, cara. Muito legal isso. O Botafogo poderia ter feito 2-1 e não, vou só me defender. Claro, o Botafogo até se defende mais, não vai com tanta sede ao pote, né, como estava antes do segundo gol, mas é um time que não desiste de atacar, né? Com o Lisca, né, era um time que, se tinha um resultado na frente, o time abdicava de jogar. E com o Marcelo Fernandes, não, né? O time vai para cima e é premiado com o terceiro gol, um contra-ataque. O Thalisson rouba uma bola, né? Ali no campo de defesa, aciona o Léo Pereira, que já tinha entrado ali no lugar do Diogo Matheus. Ele toca para o Diego Tavares, que tinha entrado, e aí ele vai na quinta marcha, né? O jogador do Botafogo, e cruza ali para o Nenê. Cara, o Nenê foi muito esperto, né? Porque o Nenê breca. No lance também, eu acho que quem tá no lance é o Caion. E aí o Caion já vai ali meio que quase na linha do gol, né? Ele vai acompanhando o Diego Tavares, o que é, obviamente, o instinto do jogador, né? Acompanhar quem tá com a bola, para ficar ali na linha dele e receber o passe. Cara, o Nenê, quando percebe que o Caion já tá indo para lá, o Nenê faz o quê? Breca para dar opção pro passe pro passe rasteiro para trás, né? E aí o Diego Tavares fica com duas opções: ou cruzar ali pro Caion, mas tinha um zagueiro do Guarani ali que poderia fazer o corte, e o Nenê, que vinha livre de trás. E aí o Diego Tavares, com muita tranquilidade, né, com muita qualidade também, toca ali para o Nenê fuzilar. 3-1, o Botafogo fecha a fatura. E administra muito bem depois disso, né? Nem toma o segundo gol ali para dar um susto no torcedor, né? Foi um final de jogo até tranquilo, né? Para os padrões do Botafogo. Uma virada e com um final ali, o time se defendendo bem, o Guarani não consegue grandes chances, né? Fica ali até cruzando bola, enfim, alguns escanteios, mas o time se portando bem, o Botafogo se defendendo bem, até tendo ali algumas chances nos contra-ataques. Toró e Diego Tavares, que não tinham entrado bem nos dois primeiros jogos deles, né, contra Santa Cruz e Amazonas, entraram bem nesse jogo, que é natural, né, com mais tempo com o time, com mais entrosamento, enfim,
Eles vão se sentindo mais à vontade e contribuindo mais quando entram no jogo, e o Diego Tavares fez a assistência, né, fez a jogada ali para o Nenê marcar o terceiro gol. Então é uma atuação muito boa. Além da vitória, fica o desempenho com a bola do time, sim. Eu repito aqui, não lembro de uma atuação com a bola tão boa do Botafogo. Nem parecia um time de Série C, com tamanha qualidade, tamanha variação, né, de jogadas, vários jogadores participando bem ali no ataque. A Atamoto não fez gol, mas jogou bem. Né? O Dourado não fez gol, mas jogou bem, se doou muito. Claro, ainda falta a bola procurar mais o Dourado, né? Até curioso, né? No primeiro gol, a bola vai para o Lucas Cândido, né? Só que o Dourado tá depois ali. Talvez se não o Lucas Cândido não chega, talvez o Dourado chegasse para fazer o gol. Também tem uma questão ali um pouco de falta de sorte do Dourado, mas o cara se entregou, tá? É um cara que ainda para fazer gol tá com a confiança abalada, mas ele entregou muito ali. Fez o pivô muitas vezes, enfim, deu uma assistência ali para o Nenê, que o Nenê quase faz no primeiro tempo. Então, até os jogadores que não foram decisivos, né? Claro que fica muito ali no Rodolfo e Nenê, né? Que foram o Nenê com gol, o Rodolfo com assistência e gol. Mas os outros jogadores da frente também, né? Foram bem. Caiu entrou bem, Toró entrou bem, Diego Tavares entrou bem. Então é um Botafogo cada vez mais encorpado e com cada vez mais casca, né, para chegar preparado para essa fase decisiva da Série C. Eu acho que é um time que, cara, eu acho que de todos os anos que o Botafogo chegou a uma fase final, esse é o ano que eu vejo mais capacidade do time, tá? Capacidade de enfrentar adversidades, de ter calma, de ter tranquilidade em momentos chaves, de ter qualidade também, porque é um time que tem essas coisas, mas também tem qualidade técnica para decidir jogos. Tem dois jogadores que nenhum time dessa Série C tem, que é o Rodolfo e o Nenê. Cara, nenhum time tem dois jogadores com tamanha capacidade de ganhar jogos como o Botafogo tem com esses dois, tá? O Nenê tem 7 gols, 5 assistências. O Rodolfo tem 6 gols e 2 assistências. Então, são jogadores fundamentais, tá? Eu acho que se um desses se machucar, né, vou até bater aqui na madeira, aí sim o Botafogo se complica muito. Mas esses dois jogadores inteiros nos 6 jogos da fase final, cara, eu acho que o Botafogo nunca esteve tão perto de subir como agora. Porque em vários anos o Botafogo, até o ano que teve a melhor campanha, era um time que tinha muita sorte nos jogos, era muito eficiente na hora de fazer gol, mas não passava a tranquilidade que esse time passa, por exemplo, né? Esse time, cara, tem lacunas, como a defesa às vezes comete algumas falhas, como no gol de hoje, como nos gols do Santa Cruz, né? É uma defesa ainda que às vezes dá uma entregadinha, né? Muito em posicionamento ali, né? Não são falhas nem de entregas claras, né? Como a gente tinha muito com o Lisca, né? Erros individuais muito claros, mas às vezes o balanço defensivo ali, os jogadores geralmente deixam um jogador adversário numa boa condição, ou uma marcação mais frouxa em determinado momento do jogo. Isso tem que evoluir também a questão de não perder tanto gol. Né? Hoje criou muito, fez 3, poderia ter sido 6, mas também não pode ser todo jogo assim, né? Contra o Santa perdeu muito gol, contra o Amazonas perdeu muito gol, hoje perdeu muito gol, só que no segundo tempo o time teve mais 5 chances claras e fez 3. Mas nem todo jogo isso vai acontecer. Então, isso também é algo que o Botafogo precisa ajustar para ter ainda mais chance de subir. Hoje o Botafogo é o melhor time da competição, né? Digo isso sem medo de errar. E agora esse último jogo do Itabaiana, eu acho que é jogo para vencer, tá? Jogar para vencer, claro. Poupa quem tiver desgastado, poupa quem tiver pendurado, obviamente, mas é um jogo para você vencer, se classificar na melhor posição possível e fazer o último jogo no Almeidão, eu acho que isso vale, tá? Fazer o 6º jogo no Almeidão é uma vantagem pequena, né, que os times melhores colocados têm de fazer o seu último jogo em casa. Pode ser até que o Botafogo chegue no último jogo já classificado, né, com acesso ou eliminado, como já aconteceu no último ano que chegou ao quadrangular, mas eu acho que é uma vantagem, tá? Esse time mostrou que ganha com torcida. Há quanto tempo o Botafogo não ganhava no Almeidão ali com o público que tinha hoje? Cara, eu não consigo lembrar. Um jogo grande, tá? Não tô falando do Campeonato Paraibano, enfim. Um jogo grande, ou final ou Série C.
Um jogo decisivo assim de Série C. Eu não lembro. Eu acho que a última vez que o Botafogo ganhou com um público muito bom no Almeidão foi aquele jogo contra o Amazonas. Era aquele jogo com o Felipe Surian de técnico, né? O Botafogo estreia vencendo no quadrangular. Todo mundo acha que vai subir, depois perde todos os outros jogos. Foi o último jogo ali, acho que foi o quê? 2023, por aí, né? 22. De resto, eu não lembro um jogo assim desse nível que o Botafogo consegue vencer, ainda mais virando, né? Virando nem se fala. A gente vê muito o Botafogo começando bem os jogos e entregando. Hoje foi o contrário de tudo que a gente é acostumado a ver. Um time que sai atrás, que tem força para virar e até para ter uma tranquilidade no final do jogo. Então é um time que se mostra muito diferente dos outros Botafogos dos outros anos. Então por isso que, cara, o torcedor tem que estar confiante. Não é soberba, não é se iludir. Enfim, mas é um time que, para mim, me passa muita confiança. Eu acho que é o ano que o Botafogo tem mais chance de subir. Muito por ter jogadores decisivos, né? Por ter um ambiente mais tranquilo internamente, né? Agora com a SAF e com a SAF mais ajustada, né? Sem tantos personagens que querem aparecer muito, né? A gente vê o diretor de futebol, é um cara super discreto, né? O Fernando Leite. Marcelo Fernandes também é um cara que não parece ter muito ego. Ele até ouve muito o Nenê durante o jogo, né? O Nenê também ali é um jogador que participa muito, né, das escolhas técnicas e táticas. Então, a gente não vê isso, né? Essa questão do ego, né? Das pessoas do clube atrapalharem, muito pelo contrário, me parece que todo mundo tá jogando junto, né? Então faz tempo que a gente não vê um Botafogo assim, e por isso eu tô muito confiante, tá? Muito confiante que esse ano tem muita chance das coisas darem certo. Claro, tem o futebol empoderável, tem goleiro que entrega, tem expulsão que ninguém espera num jogo importante, tem lesão de jogador importante que pode acontecer, mas, enfim, em condições normais de temperatura e pressão, o Botafogo tem muita chance de subir, muita chance mesmo. E é isso, vamos apoiar, vamos botar mais gente ainda nos jogos do quadrangular. Botafogo melhora a logística, tá? Hoje muita gente entrou com o jogo em andamento. Eu até consegui entrar ali, já tinha 2, 3 minutos, mas muita gente entrou ali. Quando eu entrei, né, o jogo já tinha iniciado, muita gente do lado de fora ainda, gente comprando ingresso. Claro, também tem um torcedor, né? O torcedor também não é para deixar para comprar ingresso de última hora, compra antes. A torcida também tem que chegar antes, ok, mas, cara, libera mais as entradas, né, mais acessos para o torcedor conseguir entrar de uma forma mais rápida, né? Então o Botafogo tem que trabalhar isso aí para os jogos decisivos do quadrangular. E é isso, tá? Isso. Muito, muito feliz, muito satisfatório, grande jogo, enfim. Se o Botafogo conquistar o acesso, vai ser um dos jogos inesquecíveis dessa campanha, essa virada contra o Guarani que deu a classificação para a próxima fase. É isso. Valeu. Te amo, Nenê. Te amo, Rodolfo. É isso. Amo todos os jogadores. Tamo juntos. Até a próxima.